E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife, professor de História das turmas do 6º ano. Hoje nós vamos para mais uma aula de História do Recife. Espero que todos e todas vocês estejam bem. Hoje nós vamos contar aqui com a ajuda da nossa intérprete, a Késia. Késia, a nossa intérprete de Libras, né, que junto com esse pessoal, com essa equipe maravilhosa, né, de Libras, né, linguagem brasileira de sinais, o pessoal faz a tradução aqui do que a gente fala, para que nossas aulas elas fiquem mais acessíveis para todos e todas. E hoje nós temos uma presença ilustre aqui, nós temos a presença do professor Alami, professor de Geografia, está conosco aqui para participar dessa aula, né? Então, onde nós vamos abordar hoje um pouco a respeito, né, do período holandês aqui no Brasil e em Recife, né? Então, nós vamos, ao longo de algumas semanas, nós vamos trabalhar essa temática e hoje nós vamos começar falando, né, sobre as razões que levaram à ocupação holandesa aqui no estado de Pernambuco, né, e, consequentemente, na nossa capital, Recife, né? Então, tudo bom, professor? Tudo bom, Luciano? É um prazer estar com vocês aqui, com esses alunos maravilhosos aqui do 6º ano aqui. E, rapaz, sabe uma coisa interessante? A gente vai falar dos holandeses aqui. Eu acho que eu vou seguir o estilo do professor Tiago, que naquela época eu era barbudo, né? Cabelão grande. Eu gostei do estilo dele. Eu acho que eu vou começar... Estilo bem holandês, né? E vou começar a chegar aí. Mas, gente, a gente está aqui para contribuir. E, ó, o professor Luciano daqui a pouco vai dar um recado para vocês que é importante. Pega o teu celular e vê o que ele vai falar aí para ti agora aí. Presta atenção. Ok, então, como o professor Alami ele colocou, lembrar para vocês que nós agora temos o aplicativo, né, do Educa Recife. Então, esse aplicativo vocês podem baixar não somente para celulares com operacional em Android, mas com sistema operacional também em iOS. Então, eu vou depois pedir para que o nosso colega, né, o Billy, ele joga aí na tela, isso, ele já deve estar jogando na tela aí para vocês um QR Code. Então, por meio do QR Code, você aponta o seu celular e você vai ser direcionado, né, para a loja de aplicativos, onde você vai baixar o aplicativo, instala no teu celular, porque você que é aluna da Prefeitura do Recife, né, das escolas municipais do Recife, você acessa aí o aplicativo usando, né, o seu número de matrícula e com a data do seu nascimento, né, como senha, aí você pode acessar o aplicativo. Inclusive, se você fizer isso agora, você já vai ser direcionado, né, para essa aula ao vivo, com internet grátis, né? Enquanto você estiver acessando o aplicativo, você tem ali a internet grátis para você poder assistir a aula. E, inclusive, pelo próprio aplicativo, você tem a possibilidade de interagir conosco aqui via chat. Então, por isso que nós estamos, a partir de então, entrando sempre em dupla. A gente vai ficar trabalhando aqui em dupla, porque enquanto um professor está aqui trabalhando o conteúdo, o outro professor vai ficar ali interagindo com vocês e na medida dos comentários e das questões que forem jogadas, você pode ter uma pergunta sua, um questionamento seu jogado aqui ao vivo para que a gente possa esclarecer sua dúvida, beleza? Então já falamos demais, já introduzimos tudo aqui, já falamos de aplicativo, já apresentei o professor, nosso intérprete de Libras, o tema, tudo, então vamos começar. A gente vai tentar falar um pouco hoje a respeito da ocupação holandesa, né, no Brasil. Então, como eu gosto de fazer, a gente começa sempre analisando uma imagem, um vídeo, um texto, às vezes uma letra de música, alguma coisa nesse sentido. Então, nós vamos ver mais uma imagem, né, aqui, e observe essa imagem. Aqui nós temos o Palácio de Friburgo, que era a residência oficial, né, de Maurício de Nassau, quando ele esteve aqui no Recife. Então, eu quero que você preste atenção nessa imagem. Vamos tentar entender o que é que a gente observa aqui na imagem. Ó. Vamos voltar para ela. Veja, aqui a gente tem um barco aqui, ó, barco aqui no rio.
Observem, né, que o palácio, né, é uma construção bem grande. A gente tem algumas árvores, muito provavelmente palmeiras, né, ou coqueiros, né, ao redor. Observem que é um palácio, né, que já está praticamente, né, com a entrada voltada para o rio. E isso foi uma construção muito grande, né? Acredita-se que a maior construção, né, que existia ou existiu no Brasil nesse período, aqui no estado de Pernambuco. Então nós temos, né, uma coisa que a gente tem que ressaltar, e a gente vai ver a partir da análise de uma outra imagem, é que aqui, ó, essa imagem que a gente já apresentou em alguma outra aula nossa aqui, a gente tem uma imagem, uma pintura aqui do Franz Post, né, que mostra um engenho de açúcar aqui em Pernambuco. Aí você deve estar se questionando, mas professor, por que é que o senhor está falando de holandeses, mas o senhor está mostrando, né, a construção, um palácio, está mostrando o engenho de açúcar. Será que você poderia tentar decifrar aí qual seria a relação que a gente poderia fazer aí entre holandeses, né, e plantação de açúcar, engenho de açúcar? Fica ligado aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas observa a imagem, a gente tem aqui, ó, trabalho escravo, especificamente aqui nessa região aqui a gente tem, ó, o engenho, a gente já falou isso também em outras aulas, o engenho ele é essa engenhoca aqui, ó, movimentada, né, por um moinho. Esse moinho aqui, muito provavelmente, né, de tração hidráulica. Então a gente tem aqui, ó, o engenho, né, que é a casa aqui de moenda, né, onde a cana de açúcar ela é moída, né, tudo isso trabalho escravo. Atrás, ó, essa construção maior aqui é a Casa Grande. Observa aqui do lado, ó, professor, aqui do lado a gente tem uma capela, né? A capela, ela era muito importante. Se você chegar a visitar engenhos, né, ou ruínas, né, do que foram engenhos na sociedade colonial aqui brasileira, né, e especificamente caso nosso pernambucano, você vai ver que sempre vai estar coladinho ali com a Casa Grande, né, ou num sentido aqui, a Casa Grande aqui no sentido meio que oposto, uma capela, né? Porque a influência da Igreja Católica nesse momento era muito grande. A gente já tratou disso aqui em uma outra aula. A gente já falou aqui sobre a influência, né, da Igreja, né, nesse processo de colonização. Com os primeiros colonos, né, que vieram aqui para o Brasil, vieram também padres, né, jesuítas, né, e eles tiveram uma participação muito importante, né, nessa instalação, né, da colonização aqui no Brasil. Não é verdade, professor? Inclusive, professor, foi tão importante que os brasileiros natos, vamos dizer assim, os indígenas que estavam aqui, quase 5 milhões, para se protegerem dos seus algozes, né, eles simplesmente aceitavam, eram catequizados, e os padres jesuítas protegiam eles. Quando eles diziam que eram cristãos, eles não eram incomodados. E aí o professor vai trazer agora uma coisa muito interessante, tá? Os donos de engenhos eram católicos, suas igrejas, mas chega agora um novo povo que não era católico. Preste atenção que ele vai começar a falar para vocês aí agora. Então, vejam só, como o professor colocou, a gente está falando aqui, né, sobre o processo de instalação, né, dos holandeses aqui no Brasil. Então, vamos recapitular. Assim, para as turmas do 7º ano, né, a gente trabalha uma temática bem interessante, que são as reformas religiosas, né? Se você tiver curiosidade, nós já trabalhamos essa temática, né, para a turma do 7º ano, aí você pode depois acessar o vídeo, né, no canal do Educa Recife, procura lá reformas religiosas, você vai entender que a partir de 1517, a gente vai ter o início, né, de um processo lá na Alemanha que vai resultar no desenvolvimento de novas igrejas cristãs, que são as igrejas protestantes. Então, no processo de expansão do protestantismo pela Europa, então esse protestantismo ele vai chegar à região dos Países Baixos, né? Região que hoje a gente conhece como Holanda, Bélgica, né?
Então, naquela região, o protestantismo ele chega. E os holandeses que vão chegar aqui no Brasil, eles vão vir muito influenciados por essa ideologia, né, protestante, né? Então, essa vertente, né, do cristianismo que é o protestantismo histórico. Então, chegam aqui holandeses, né, influenciados pelas ideias, né, protestantes, né, ideias calvinistas, né, ideias luteranas. Então, a gente tem, digo calvinista e luterano porque foram Calvino e Lutero, né, os principais expoentes, né, da reforma protestante naquele momento. Então, vejam, aqui eu coloquei uma imagem e a gente vai retomar essa questão, né, dos holandeses protestantes mais na frente ou em uma outra aula. Aqui eu coloquei uma imagem que é daqui, ó, do bairro do Recife. Então aqui a gente tem a Praça da República. Se você já visitou a Praça da República, uma dica muito importante, não é, professor? A cidade do Recife, ela é assim uma cidade que tem vários pontos turísticos interessantíssimos. Desde o Marco Zero até a Casa da Cultura. Você tem a possibilidade, não sei como é que está agora pela questão da pandemia, mas você tinha a possibilidade, inclusive, de fazer um passeio de catamarã maravilhoso, né, pelo rio Capibaribe, passando pelas pontes, né, que foram construídas, né, na cidade do Recife. Detalhe, pontes essas, né, dentre as quais algumas foram construídas durante o período holandês aqui no Brasil. Então vejam, o que é que a gente tem? Aqui a gente tem a Praça da República. Aí por que é que eu estou colocando essa imagem aqui? Por que é que a gente está colocando essa imagem? Porque nessa localidade onde foi construída aqui a Praça da República, não exatamente no mesmo local, mas nessa localidade, nessas redondezas, é que existia a construção, né? Existia aquele Palácio de Friburgo, né, que foi construído pelos holandeses. Mas na frente, né, o Palácio de Friburgo ele vai ser destruído, e bem mais na frente, né, pouco tempo depois, o que a gente vai observar é que vai ser construída essa organização que a gente tem aqui, certo? A gente tem a Praça da República, e a Praça da República é uma praça muito importante localizada no bairro de Santo Antônio, né, no Recife. Então, essa região aqui é a região de Santo Antônio. Então, nessa localidade aqui a gente tem a Praça da República. Vou voltar para a imagem, aí você que está em casa agora nesse momento, você tenta imaginar na sua mente, né? Você já deve ter passado por aqui em algum momento e talvez você não se recorde, mas quando você chega aqui na Praça da República, você está passando por um local histórico, né? Um ponto turístico, é um ponto histórico, né, da nossa cidade, cercado de outros pontos históricos que a gente vai mostrar para vocês agora. Então veja, já vi a localização, ela está no extremo norte, né, do bairro, a noroeste, né, norte e nordeste cortada, né, assim, ela se localiza no extremo norte do bairro, né, e ela está no chamado ponto de junção, né, dos rios Capibaribe e Beberibe. Então aqui, ó, a gente está usando a imagem do Google Maps, então aqui a gente vê essa região aqui, ó, é a região da Praça da República. Então a gente tem tudo isso aqui, ó, a Praça da República, tudo isso aqui. Então a gente tem a Praça da República, ela é circundada, né, por alguns outros pontos importantes da cidade. E vamos tentar entender aqui. Deixa eu passar aqui. Aqui, ó, imagem ampliada. Isso vocês localizam lá no Google Maps, facinho, facinho. Lá a imagem que a gente mostrou, que é essa imagem aqui, ó. Aí a gente fez um recorte aqui, ó, professor, para mostrar exatamente o local da Praça da República aqui, ó. E a Praça da República, ela possui 4 pontos que são bem importantes, né, também para a história, não somente do estado de Pernambuco, mas para Recife. O Palácio do Campo das Princesas, que é a sede do governo, né, de Pernambuco, o Teatro Santa Isabel,
o Palácio de Justiça e o Liceu de Artes e Ofícios, né? Então aqui, ó, a gente tem, ó, Palácio do Campo das Princesas e o Teatro Santa Isabel. Observa aqui, ó, as duas imagens aqui, ó, o teatro, né, e o palácio. E aqui a gente tem, ó, o Palácio de Justiça, certo? Que é tudo isso na região onde, aqui, ó, na região onde nós temos, aqui, ó, observa aqui, ó, Palácio do Campo das Princesas, Teatro Santa Isabel, ok? Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, o Tribunal de Justiça, ok? O Liceu, ele fica um pouco mais para cá, certo? Mais para cá, nessa região mais afastada aqui do canto, né? Então, tudo isso aqui, ó, no estado de Pernambuco, tudo isso aqui no nosso bairro do Recife. Então, vamos adiantar, porque a gente já falou muito disso aqui, porque a gente vai tentar entender como é que essa ocupação holandesa, né, ela ocorreu aqui no Brasil e no Recife, né? Então, a gente tem que lembrar que a invasão holandesa no território de Pernambuco, ela faz parte, né, do projeto da Holanda, né, na época, né, chamado Países Baixos. Países Baixos por quê? O senhor sabe, professor, por que Países Baixos? Da Holanda. É porque assim, gente, ele me pegou aqui, que estava no aplicativo aqui, acompanhando aqui, tem um aluno que fez uma pergunta já aqui, professor Davis, está perguntando aqui se é possível ainda visitar esse espaço dos holandeses. Não, Davis. Diga, professor. Veja só, a gente tem, ao longo, né, da nossa cidade, a gente tem locais que foram construídos, né, pelos holandeses. E respondendo à pergunta do Davidson, né? Então, Davidson, a gente tem o seguinte, existem construções que datam ainda do período holandês aqui. Então, existem pontes, né, que foram construídas durante o período holandês. Então, alguns locais, né, algumas fortificações que são assim, resquícios, né, de construções holandesas, né? Então, você pode tentar negociar isso com o seu professor, com a sua professora, para quando passar esse momento aí de pandemia, porque está meio complicado para a gente estar visitando as coisas, mas para que ele possa, de repente, tentar. Quem sabe ele não organiza, junto com a turma de vocês, uma visita, né, a locais que são resquícios, né, de construções holandesas, né? A gente tem pontes aqui, não é, professor? Tem pontes, tem resto de fortificações, a própria organização, quando a gente vê a organização desses bairros, né, não somente de Santo Antônio, né, mas São José, a gente tem muitos resquícios também dessas construções. A cidade do Recife, a gente pode dizer que ela é um museu, né, a céu aberto, né, porque existem vários pontos turísticos, né, que podem ser visitados, né? Então, fica a dica aí, tenta conversar com o teu professor, com a tua professora, para quando passar esse momento, professor, leve a gente aí para visitar, fazer, de repente tentar reservar aí o catamarã para fazer o tour das pontes, né? Que é um tour muito interessante, né? Você vai passar, inclusive, por pontes que foram erguidas durante o período holandês aqui, né? Então, lembrando aqui, né, que a invasão ela faz parte desse projeto, né, da Holanda, né, de ocupar e administrar o Nordeste brasileiro por intermédio da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Eu tinha perguntado ao professor por que Países Baixos, né? Então, eu terminei de responder a pergunta lá, porque aqueles países que ficavam lá, Holanda, Bélgica, tudinho, geralmente eram países que estavam abaixo um pouquinho do nível do mar, né? Então, consideravam países baixos ali, né? Bélgica, Holanda, o Reino estava lá, e eles foram muito importantes nessa questão do leste europeu. Foi muito importante nessa construção aqui. Eram considerados baixos porque os outros países estavam bem acima do nível do mar. Eles estavam, não vou dizer bem abaixo, mas estavam muito, muito próximos na linha, e alguns até, como a Bélgica, é bem abaixo realmente do nível do mar, né? Tanto que alguns desses locais, eles constroem diques, né, de represamento, né, de água de rios, né, porque com o fenômeno das marés, né, e devido à questão do nível do mar, corre o risco, inclusive, de inundações, né? Inclusive, isso que o professor está fazendo, essa ideia desses diques que é colocado lá em Olinda,
sei se você percebe, já foram lá em Olinda, né, uma cidade linda, maravilhosa, e também Paulista, é uma coisa que foi aplicada na Holanda já há séculos, já para conter justamente essa questão das correntes marítimas naquela época já. Muito bem. Então, vejam, os holandeses eles tinham um grande interesse no açúcar brasileiro. Lembra que eu comecei falando para vocês? Por que é que o senhor está mostrando ao mesmo tempo, né, uma construção holandesa e o engenho de açúcar? Porque existia uma parceria entre portugueses e holandeses na fabricação do açúcar. Então, enquanto os holandeses eles investiam capital, né, investiam dinheiro, né, para a produção do açúcar, os portugueses utilizavam, né, a técnica, né, eles dominavam a técnica de produção do açúcar. Então, os portugueses eles pegavam o capital holandês, aplicavam na produção do açúcar e, em contrapartida, os holandeses eles ficavam responsáveis por transportar esse açúcar para a Europa, promover o refino e o comércio. Então, existia uma parceria, só que essa parceria ela vai ser ameaçada e a gente vai entender por quê. Então, existia muito capital holandês investido aí nos engenhos de açúcar, né? Aqui, ó, como eu já coloquei, a indústria açucareira era uma parceria aqui entre a técnica, né, de produção portuguesa e o capital holandês. Então, eles tinham interesse, né? Só que essa parceria começou a ser ameaçada. Por quê? Porque vai chegar um momento na história de Portugal em que vai ocorrer um fato, né, que a gente chama aí de União Ibérica. Então, a parceria entre portugueses e holandeses ia muito bem, obrigado, né, ia muito bem, por sinal, até que, devido ao processo da União Ibérica, o Brasil, que era uma colônia portuguesa, se tornou uma colônia espanhola. Professor, mas vejam, tá lá, o Brasil ele só vai mudar, né, a sua metrópole, né, temporariamente, né, porque a União Ibérica ela vai de 1580 a 1640, a gente vai falar disso. Então, mas por quê? Aí é que está. A Holanda era uma inimiga, né, de muito tempo, né, da Espanha. Então, quando a Espanha ela domina as colônias portuguesas, então ela vai promover um processo de expulsão dos holandeses. Então, vamos adiantar porque a gente vai comentar sobre isso, né? Então, eu já adiantei, né? Eu e minha mania, eu boto aqui os slides, professor, mas termino adiantando, né? E às vezes falando antes aquilo que eu vou projetar depois, né? Acontece. Então, veja, a União Ibérica ela foi a unidade política, ou seja, a junção que regeu, né, a Península Ibérica. A Península Ibérica é o local onde estão Portugal e Espanha, aí, ó, de 1580 a 1640, resultando da união dinástica, ou seja, as duas dinastias. Dinastia é uma casa real. Então, uma família real, ela representa uma dinastia. Então, a dinastia portuguesa com a dinastia espanhola, elas foram unidas, né? As monarquias de Portugal e Espanha, através da Guerra de Sucessão Portuguesa. E como é que isso vai acontecer? O rei de Portugal, Dom Sebastião, ele morreu, não havia deixado um herdeiro, e o trono português ele ficou vago. Veja, no sistema da monarquia, o que vai acontecer é o seguinte, que o poder é exercido de forma hereditária. Então, morre o rei, quem vai assumir o trono? O seu filho primogênito. Então, na ausência de herdeiro, o que vai acontecer é que o trono fica vago e o rei da Espanha aqui, ó, o Filipe II, esse camarada aqui, ó, o Filipe II, ele alega, né, ter um parentesco com o rei de Portugal, invade o reino de Portugal e anexa aquele reino ao território espanhol. Então, esse processo é o que a gente chama de União Ibérica. E aí, onde é que entra, né? Como é que isso influencia na parceria entre holandeses e portugueses? Eu já falei disso aqui. Então, afeta da seguinte forma. Na medida em que a Espanha era inimiga da Holanda, quando a Espanha ocupa, né,
a Portugal e se apossa, né, das colônias portuguesas, o rei vai determinar a expulsão dos holandeses daqui do Brasil. Então, mas lembrem, existia uma parceria entre portugueses e holandeses. Então, nessa parceria entre portugueses e holandeses, a Holanda investiu muito capital, né? Ela investiu muito capital nesse território. Então, na medida em que ela investe capital e agora ela se vê na obrigação de abandonar território, a Holanda vai terminar no prejuízo. E, a partir disso, ela vai passar a tentar, né, invadir o território brasileiro e chega, inclusive, a criar uma organização para financiar esse processo de invasão, que é a chamada Companhia das Índias Ocidentais. Ela foi criada em 1621 com a finalidade de patrocinar a invasão holandesa no território brasileiro. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, aqui a bandeira, né, da Companhia Holandesa, né, das Índias Ocidentais, né? Então, ela tinha, né, ela se torna um instrumento de colonização holandesa, né, na América, né? Então, ela foi responsável, né, por financiar essa ocupação, né, de territórios, né, aqui na América, né, especificamente o Brasil aqui, a partir do século XVII, né? Então, com isso, né, tem início a invasão. A primeira tentativa, né, de invasão, ela ocorreu na Bahia em 1624. Ela durou um ano, por quê? Porque houve uma forte resistência, né, no território lá da Bahia, e a Espanha, ela conseguiu mobilizar toda a sua esquadra marinha, né, para impedir a chegada, né, de embarcações holandesas aqui no território. Então, essa tentativa não durou muito tempo, ela durou um ano, né? Então, eles tentaram aqui durante um ano, mas foi meio fracassado isso daí. Até que, em 1630, os holandeses eles retornam e atacam Pernambuco, que concentrava o quê? A maior parte, né, da produção do açúcar e, no caso, Pernambuco era menos protegido do que a Bahia. Então, existia uma maior produção de açúcar no território pernambucano e uma menor proteção. Então, eles juntaram nessas duas situações e implementaram, né, um processo de invasão aqui no território pernambucano. E o que é que a gente vai ter? Entre 1630 e 1634, existe, né, o empreendimento, né, da conquista propriamente dita. Houve uma resistência, né, portuguesa a partir da figura do governador de Pernambuco, aqui, Matias de Albuquerque. Porém, isso não deu muito certo e, entre alguns fatores, né, a desorganização da lavoura, né, canavieira, porque quando os holandeses invadiam, muita gente fugia, né, das lavouras, né, escravos fugiam, eles destruíam alguns engenhos. Isso gerava não somente fuga, né, de pessoas, mas fuga de escravos, deixando o território, né, mais livre e mais fácil de ser conquistado. Então, nesse sentido, os holandeses, né, eles terminam conquistando o território de Pernambuco e de 1630 a 1654 eles vão ficar por aqui, porém, a administração holandesa, né, no território aqui de Pernambuco, a gente vai tratar em uma próxima aula. Fica aí como sugestão de atividade para que vocês pesquisem, né, sobre alguns artistas do período holandês aqui em Pernambuco. E por que eu estou pedindo isso? Porque a gente vai tratar também sobre esses artistas, né, que chegaram aqui com o governador holandês, né, Maurício de Nassau. No mais, a gente fica por aqui. Agradecer a participação do professor Alami. E no mais, gente, vocês sigam aí o nosso canal do YouTube, certo? E mandem lá os comentários de vocês. E no mais, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.